A história a seguir é adaptada do artigo Não Faça Isso, Moço, de autoria de A. Senge. Na estação de uma cidade holandesa, havia um trem pronto para a partida. 2 estudantes vieram apressados e saltaram num dos vagões, carregando malas pesadas. Poucos minutos depois, estabeleceram animada conversa com um senhor muito alto, de meia idade, que logo lhes conquistou a simpatia. Ele soube que os jovens, ao começar o novo trimestre, pretendiam estudar em outra universidade. Acabavam de se despedir de sua hospedeira. Por muito tempo, disseram, tinham sido solicitamente hospedados por ela. Apenas achavam que a mulher era muito piedosa. Ao se despedirem, a senhora deixou com cada um dos rapazes uma Bíblia de presente. O mais jovem tirou a Bíblia da pasta e resmungou. O que afinal vou fazer com isso? Deveria atirá-la pela janela? A fisionomia do senhor de idade se contraiu. Não faça isso, moço, disse ele. Isso lhe traria infelicidade. Pode estar certo. Eu poderia lhes contar a história de um homem que procedeu de maneira semelhante e por um triz escapou de uma morte horrível. Não quero com isso dizer que Deus, em todos os casos, mande castigo como esse, mas de modo algum passará isso por alto. O mais velho dos moços perguntou displicentemente: que história é essa a qual o senhor se referiu? Conhece aquele homem? É de Amsterdã, respondeu o interpelado. Naquela ocasião viajava como auxiliar do piloto num navio mercante, na costa da América do Sul. Não se pode dizer que fosse um homem mau, era apenas leviano. Além disso, bebia muito. Quando seus camaradas ridiculavam a fé, ridicularizavam a fé, ele os acompanhava valentemente. O cozinheiro de bordo era muitas vezes motivo de sua zombaria. Ele era um indiano forte, robusto, com coração de criança. Chamavam-no José. Dizia-se que esse indiano havia sido educado em uma escola missionária. Não admirava que a tripulação zombasse dele. Um dia, o barco estava ancorado num porto. Passava de meio-dia e o navio havia terminado a descarga. No convés, parte do pessoal bebericava, enquanto observavam um tubarão que preguiçosamente nadava por ali. Foi quando o auxiliar do piloto, já alegre com a bebida, teve um pensamento. Não recebera ele havia pouco uma Bíblia de presente do diretor de um dos lares dos marinheiros? Naturalmente aceitara, pois que outra coisa deveria fazer? Mas agora ela iria servir de alimento ao tubarão. Mais que depressa foi apanhá-la. Os companheiros de bebedeira saudaram-no, o seu plano com risadas. O carpinteiro de bordo arrumou até um pedaço de toicinho rançoso para amarrá-lo junto à Bíblia. Rindo, os homens que estavam junto à murada acenavam para o tubarão, mas esse não lhes dava atenção. Aproximou-se vagarosamente, rodeou a isca como que desconfiado e de novo se afastou. Não comeu a Bíblia. E risadas insolentes o seguiram. Ora, vejam, gritou o primeiro maquinista, ele acha a Bíblia indigesta. E redobraram as caçoadas. De súbito, porém, o auxiliar do piloto, que se inclinara demais sobre a murada, perdeu o equilíbrio. Como uma pedra, o bêbado caiu na água. Por um instante, profundo silêncio reinou a bordo. Emudeceram as blasfêmias. Então um grito de desespero atravessou os mares. O homem caído na água apareceu à tona e nadou como um louco em direção à escada. E o voraz tubarão já o descobrira e nadava em sua direção. Não dera atenção alguma ao toicinho e ao livro, mas aquela criatura viva que se debatia como doido parecia-lhe bom petisco. Nesse instante surgiu o indiano, atraído pelos gritos,
Notou as fisionomias carregadas e compreendeu imediatamente a situação. Desde cedo havia observado o tubarão. Deu um salto, voltou para a cozinha, pegou um facão afiadíssimo que pôs entre os dentes e correu para a murada, viu o rosto angustiado do que se debatia na água e identificou o tubarão que vinha deslizando em sua direção. No próximo segundo, saltou por cima do gradil e lançou-se na água. O que aconteceu então foi obra de poucos instantes. Desenrolou-se mais depressa do que se possa referir. O indiano mergulhou imediatamente e desapareceu sobre a água, como uma sombra. Aquele vulto corpulento avançou contra o tubarão. Esse chegara a poucos metros de distância de sua vítima. Começava a virar-se de um lado e tornar-se visível sua medonha dentadura, quando girou violentamente sobre si mesmo enquanto a água em volta se tingia de vermelho. Um grito de incontida alegria rompeu na boca de 17 marinheiros. Viram tudo. A faca mortífera se prendera na garganta do monstro até o cabo. Esse, assim ferido, fugiu precipitadamente junto ao costado do navio. O indiano reapareceu, agarrou o náufrago estarrecido de susto e com ele nadou para a escada. 1 minuto depois, estavam salvos no convés. Então, no trem que havia partido para Amsterdã, o homem se calou. Seus 2 ouvintes, os 2 jovens, eles estavam atentos. Maravilhoso! Exclamou o mais velho, entusiasmado. De certo, o indiano já fizera mais vezes coisas semelhantes. É possível, concordou o senhor. Existem pessoas que atacam o tubarão onde se encontra. Conheci 2 deles. Um perdeu o braço esquerdo. Nosso indiano já tinha travado 2 combates com eles, como viemos a saber depois. Sem dúvida, os marinheiros depois o festejaram muito. Efetivamente, o senhor concordou sorrindo. Tornou-se o herói do navio. Ninguém mais zombou de sua piedade. Aquele acontecimento fora uma pregação muda, mas impressionante, que o cozinheiro lhes fizera. Ninguém mais tolerou que alguém dissesse alguma coisa contra ele. De onde aquele homem tirara suas habilidades extraordinárias? Perguntou o mais moço. Creio que na escola missionária não se terá dado muita importância a performances esportivas. Já experimentei em minha vida, respondeu o senhor, que o homem verdadeiramente crente e em geral capaz de realizar algo notável na vida, em vários setores. A comunhão íntima com Deus não impede as habilidades naturais, ao contrário, ajuda a desenvolvê-las. O estudante ficou pensativo por algum tempo e depois observou. O senhor nos relatou essa aventura tão vividamente que estou para dizer que esteve presente. Porventura tomou parte no salvamento do náufrago? O rosto do narrador se tornou sério. Não, disse ele vagarosamente com ênfase. Eu fui aquele que caiu de bordo. Agora você acreditará sem dúvida que eu me achava aterrorizado, autorizado a adverti-los. Já disse o apóstolo Paulo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. É triste zombar de um homem, mas quão terrível é zombar do próprio Deus. O que será de nós se Deus nos abandonar? Foi no ímpio reinado de Jeroboão, contam as escrituras sagradas, que aconteceu um incidente extraordinário. O profeta de Deus foi enviado para reprovar os feitos ímpios do rei. Mas este, não se conformando com a mensagem divina, estendeu o dedo dizendo, prendei-o. Deus aceitou esse desafio e o braço do rei ficou sem poder se recolher. O soberano pediu então ao profeta que o Senhor curasse seu braço. Apesar de tudo, Deus teve misericórdia do rei ímpio e lhe restituiu o braço na posição normal. Terrível coisa é blasfemar de Deus, pois anjos, ao pronunciarem aquele nome, velam o rosto, diz o mandamento. Diz o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amigo, cuidado ao andar aqui na terra. Cuidado com o seu andar aqui na terra. Não pronuncie, não fale e não ria impensadamente em desafio a Deus, pois Ele não o inocentará no dia do juízo. Quando Deus adverte, amigo, aceite a advertência. Humilhe-se perante Deus onipotente, onisciente e onipresente, e no momento certo Ele o exaltará, para que você vá bem na terra que o Senhor lhe deu para habitar. Talvez você pense, mas tantas vezes tenho falado e agido impensadamente, o que posso fazer? Entre em seu quarto e confesse a Deus suas más palavras e ações. Ele o perdoará e o instruirá pelas Escrituras Sagradas como deve andar.